Quando uma febre aparece, identificamos algo anormal no nosso organismo e a nossa tendência é tentar fazer o nosso corpo voltar ao seu estado normal o mais rápido possível, através de antitérmico, anti-inflamatório, antipirético ou algum outro remédio que exista justamente com essa função. Mas no programa de hoje vamos conversar novamente com o Dr. Marcos Dias sobre a febre. Se ela é uma doença, um sintoma ou aquela luzinha vermelha que acende no nosso painel, nos dando aquele alerta. Como é que nós podemos fazer para controlar a febre, para baixar a febre? Ou devemos deixar ela ir até onde ela quiser? Quais são as suas consequências também? Bom, vai ser um programa um pouco diferente, vai ser através do home office. Como estamos todos em casa nessa época, vamos aproveitar, não vamos ficar parados. Falou pessoal, eu espero que vocês curtam e aproveitem bastante as dicas do Dr. Marcos. Olá, Dr. Marcos. Bem-vindo de novo ao nosso programa. É sempre um prazer conversar contigo. Dr. Marcos, queria que você nos explicasse o que é a febre. Ela é uma doença, é um sintoma? E como funciona o mecanismo que faz o nosso corpo aumentar a temperatura interna? Olá, Shein. Olá, caros internautas. É um privilégio estar mais uma vez aqui com vocês. Eu gosto muito desses bate-papos que a gente faz aqui, né? Gosto muito do teu convite, tá, Shein? Muito obrigado por me convidar mais uma vez para estar aqui conversando com os teus internautas hoje sobre um tema tão oportuno, né? Vivendo em época de coronavírus, falar sobre um sintoma tão importante que é a questão da febre, né? Bom, então, em primeiro lugar, né, respondendo a tua pergunta aí inicial, né? O que é a febre, né? Quando nós pensamos em febre, de modo geral, nós pensamos numa doença, ou pensamos que o corpo está cometido de uma doença, e não é. Na verdade, a febre é nossa amiga, né? Vai dizer isso para aquela pessoa que está lá com 40 graus de febre, né? Suando frio e passando por todos os problemas que a febre causa. O que acontece é que a febre, ela vem como um aviso do nosso corpo. Ela está nos avisando que entraram antígenos e esses antígenos precisam ser eliminados, né? Então, o corpo, através do hipotálamo, o que ele faz? Ele sobe a temperatura corporal, porque ele sabe que com isso muitos antígenos são mortos, né? E o que acontece é que não é um sintoma, não é uma doença, né, a febre, mas é um aviso natural do nosso corpo, certo? Então a ideia não seria essa, não seria cortar a febre, né? Nós teríamos que controlar ela, certo? A febre vai fazer o papel dela, vai matar os antígenos e até certo ponto, observe bem o que eu estou dizendo aqui, até certo ponto ela é desejável, né? Até certo ponto, porque, claro, não vai deixar uma criança convulsionar com 40 graus de febre 3 dias consecutivos. Isso também é o outro extremo da coisa. Nós temos que saber, então, até onde vai essa questão da febre, né? Mas, de todas as maneiras, a febre sempre vem em nosso favor. É algo natural do nosso corpo, né? Então, antes de pensar em tomar um antifebrífico, né, antes de pensar no antipirético, pense por que a febre veio, né? O que ocasionou essa febre, tá? Então, a febre, até certo ponto, é sim nossa amiga. Dr. Marcos, sabemos que o nosso organismo tende sempre a ficar em homeostase. O senhor podia explicar para nós o que é isso e como podemos auxiliar o nosso corpo nesse processo? Muito bem. Aqui nessa tua segunda pergunta, né, tu fala então sobre a homeostase. A homeostase é a propriedade do corpo, de todos os corpos, que todos os corpos têm, de atingirem o equilíbrio, né? Então, o corpo sempre vai trabalhar a nosso favor. O corpo sempre vai trabalhar em prol da vida. E isso é uma grande verdade. Haja visto que não existe na história, ninguém jamais conseguiu suicidar-se fazendo isso aqui, ó.
tapando o nariz e trancando a respiração. É impossível, porque a pessoa vai ansiar pelo ar, vai ansiar pela a vida, né, entrando nos seus pulmões. Dessa maneira, o corpo sempre vai procurar o equilíbrio, ele sempre vai atrás da homeostase, né? Uma das maneiras, né, de atingir essa homeostase é justamente através da febre, é através de elevando as temperaturas e tentando matar todo e qualquer antígeno, né? Na verdade, a febre, o que ela está fazendo, né, neste momento? Ela está fazendo um papel importante dentro da nossa saúde. Então, antes de pensar em usar, né, outros artifícios para baixar a febre, nós vamos passar uma série de orientações aqui, de terapias, de tratamentos naturais que podem ser de ajuda e com certeza vão equilibrar, vão ajudar a fazer a homeostase do corpo, ok? Ok, Dr. Marcos, temos a febre instalada em nosso corpo. E agora, o que vamos fazer? É costume geral as pessoas tomarem algum remédio para baixar a temperatura do corpo, logo. Há uns meses atrás, o meu filho, ele teve um episódio de febre alta no domingo. Ao invés de dar remédio para ele, fomos controlando a febre durante o dia e de noite fizemos um escaldapé, um banho quente e cama com coberta, para tomar aquele suadouro, que é o que as nossas avós, nossas mães faziam conosco, pelo menos no meu tempo era assim. O que aconteceu? No outro dia, na segunda-feira, ele já estava bom e foi para aula normalmente. Enquanto alguns amigos dele, alguns amigos nossos que também estavam com o mesmo sintoma, acabaram passando 2, 3, 4 dias, até mesmo chegando no outro final de semana, ainda com a temperatura instável e com alguns outros sintomas. O senhor pode explicar para nós como funciona esse método de dar calor para a febre, ao invés de tentar baixar a febre? E gostaria também que o senhor nos desse alguma dica, ou algumas dicas, de como manter a febre controlada, ou até mesmo baixar de forma mais natural possível. Bom, então a febre está instalada, né, como tu mesmo falaste, né? E agora, o que nós vamos fazer? Eliminá-la, mantê-la sob controle, né? Como nós dissemos, a febre tem o seu papel. Então, a ideia não é eliminar a febre, não é cortar a febre, e sim controlar essa febre, né? Então, algumas medidas podem ser tomadas, né? O episódio que tu teve ali com o teu filho, né? Bom, deu a sorte de ter um pai naturopata, né, que sabe o que fazer, né? Mas o Manuel Lezaí Tacharan, no livro Medicina Alternativa, aliás, Medicina, ele mudou o nome do livro, né? Ele é um chileno. O primeiro nome era Medicina Alternativa ao Alcance de Todos. Hoje é Vida Naturalista ao Alcance de Todos. Ele teve problemas porque ele não era médico e escreveu uma enciclopédia de mais de 600 páginas sobre medicina, né? Depois o filho dele reeditou com outro nome, né? Mas ele fala da máquina de lavagem do sangue, que nada mais é que uma sauna, onde a pessoa entra, tem um banquinho, ela fica dentro da sauna só com a cabeça de fora, né? Então, esse método de fazer subir a temperatura, né, para que a febre saia, né, espontaneamente, é um método que tem a mesma premissa, por exemplo, da homeopatia, que é a cura pelo semelhante, né? Homeopatia, igual a doença, seria a tradução, né? Alopatia, diferente da doença. A alopatia trata os sintomas, então são tratamentos diferentes das doenças. E homeo, igual, né? Patia, igual a doença, ou seja, usa-se o mesmo princípio para curar, né? Nesse caso, a pessoa está com uma temperatura alta, fazer com que ela aqueça-se vai trazer uma homeostase também, né? Então, os métodos que nós estamos falando aqui, né, são métodos já bastante testados, né? Nós não estamos nos aventurando, na verdade não tem apenas fundamento no empirismo, mas também tem estudos científicos que falam sobre esses métodos. Já foram muito usados no passado e depois acabaram sendo abandonados pela medicina. E hoje parece estar havendo um retorno a esses métodos antigos.
Portanto, os métodos que estamos agora passando para vocês são métodos já testados, né, por nós mesmos. O próprio Shen é um naturopata experiente, né, e usa essas abordagens, né. Um método também que eu aconselho muito meus alunos a fazer é o uso de toalhas felpudas molhadas em água em temperatura ambiente. Tá? Isso tem resultados fantásticos para baixar a febre. Como é que você vai fazer isso? Pega uma toalha felpuda, né, molha na água, na temperatura ambiente e vai colocar nas zonas de maior absorção do corpo, que são a parte interna das coxas, tá? Os pulsos e a testa, certo? Então, umedeça seguidamente as toalhas, sempre torcendo e umedecendo, para que a febre baixe de uma maneira mais natural, certo? Caso não haja infecção grave na área renal, pode-se usar também uma toalha na região do dorso. Tá? Isso vai baixar a febre, vai fazer isso de uma maneira natural e o resultado é que ajuda também nas inflamações, ok? Gostaria que o senhor nos dissesse agora, então, quais são os limites da febre e o que pode acontecer se nós ultrapassarmos esse limite. E também nos falasse sobre aquela conhecida teoria da cebola. É mito ou é verdade? É fato ou é fake news? Quanto aos limites da febre, com 38 graus e meio, acima de 38 graus e meio, a pessoa já está sendo considerada como uma febrícula, né, o princípio da febre. Mas se essa febre for aumentando, chegar acima de 32 graus, acima de 38 graus e meio, a pessoa já está com febre alta, né? E muitas vezes a pessoa pode chegar até mais, 38, 39, até 40 graus, e aí começam os perigos, né? Quando a pessoa está com muito tempo numa febre alta, o risco de convulsionar é muito grande. E por isso a importância de manter equilibrado, ou seja, de nós procurarmos manter a febre estabilizada, né? Para que ela faça o seu papel e não venha em detrimento do organismo. Então tem os dois limites da coisa, né? Algo que pode ser feito quando a pessoa prossegue com febre alta durante muito tempo, além, claro, das toalhas frias, é algo que as nossas avós já faziam, né? Que é as fatias de cebola colocadas junto ao pé, né? A cebola tem propriedades antipiréticas, né? Ela, inclusive, é considerada por muitos bactericida e fungicida. E como é que você vai fazer? Vai pegar uma cebola nova, né? Vai picar em fatias e coloca as fatias no pé, né? Usando uma meia fina, tem que ser uma meia fina, não vai colocar uma meia grossa, né? Para não aumentar a temperatura, neste caso. E vai colocar uma meia fina e vai colocar a cebola entre a meia e o pé, né? Então ela tem também propriedades antipiréticas, né? E também vai ajudar a evitar que a pessoa convulsione, certo? É importante nós lembrarmos que a cebola não mata o vírus, como foi veiculado na internet algum tempo atrás, né? Que se picasse uma cebola, colocasse no quarto, ia matar todos os vírus ali. A cebola não mata o vírus. Primeiro, não mata porque vírus não é um ser vivo, né? Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na Faculdade de Nutrição, na Unicinos, em 2012, quando eu estava fazendo a microbiologia, era justamente isso. Eu tenho visto muitas pessoas da área da saúde, né, pessoas renomadas falarem sobre isso, dizer que o vírus do coronavírus, ele morre em tanto tempo fora do corpo. Gente, não morre porque não é um ser vivo. Se não é um ser vivo, não tem como matar, né? O coronavírus não se reproduz tão rápido ou se reproduz muito rápido, e eu ouço pessoas da área de saúde, bem abalizadas às vezes, dizer isso. Gente, se não é um ser vivo, não tem como se reproduzir, né? Na verdade, o que acontece? Ele pode ser inativado, né, depois de algum tempo. Ou como é que ele se propaga, então, se ele não se reproduz? Ele faz pela apoptose celular,
Ou seja, o vírus acopla na célula, injeta o seu material genético, aquela célula faz a apoptose, ou seja, se rompe e espalha o vírus por todo o organismo, né? Então precisamos entender esse modus operandi para nós podermos compreender, né? De qualquer maneira, é importante nós sabermos até que ponto nós podemos ir e até que ponto nós devemos, então, entrar com antipiréticos, né? O máximo possível que puder, né? O máximo possível que você puder usar meios naturais para que o corpo consiga alcançar sua homeostase, melhor. Principalmente nessa época, né, em que os hospitais estão superlotados, né? Correr para os hospitais vai tirar a pessoa de uma situação que tu pode dar mais atenção, né? Nós sabemos que por mais que o governo e por mais que os profissionais de saúde estejam interessados na melhor saúde possível, mas a pessoa vai estar lá exposta a vírus, a outros vírus, a bactérias, a infecções hospitalares, e talvez não vai ter o mesmo cuidado que você vai poder dar lá na sua casa. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração. Chegando ao final, então, Dr. Marcos, é sempre um prazer conversar e aprender com o senhor. Acredito que também para os nossos internautas seja esclarecedor. Quero deixar aqui um abraço e agradecer novamente pela sua participação. Então, acho que era isso, né? Eu quero agradecer, né, ao Shen mais uma vez pelo convite, né? Pode me fazer esse desaforo a hora que tu quiser, viu, Shen? Eu estou aqui à disposição, né? Sempre que quiser, nós podemos fazer um bate-papo informal como esse. Espero que teus internautas possam ter aproveitado alguma coisa, né? Espero poder também ter ajudado de alguma forma. Um bom descanso a todos, né? E um bom confinamento até o final, né, dessa situação que nós estamos vivendo, né? Oramos a todos e gratidão por estar aqui conosco nesse momento.